Olá, eu sou a professora Márcia e hoje a gente vai trabalhar alguns conceitos de ciências envolvendo conceitos de física. Então vamos começar falando sobre os movimentos e a força. Bom, observamos que os objetos tendem a ficar parados, sem movimento. Para que ele adquira algum movimento, nós temos que empurrar, ou seja, precisamos fazer força. A força é um dos conceitos mais importantes do estudo dos movimentos. A força depende da massa, né, que seria quanto pesa um objeto, e da aceleração que a pessoa que vai dar o empurrão queira dar. Vamos pensar que quanto mais pesado, mais força eu vou precisar, né? Quanto mais rápido você quer que o objeto ganhe movimento, mais força eu preciso aplicar também. Por isso, a fórmula para calcular a força é baseada na massa e na aceleração. Então, seria essa fórmula aqui, onde o F seria força, que é igual a massa, né, que pode ser expressa em quilo, por exemplo, vezes a aceleração. Vamos tentar calcular a força necessária para mover uma bola de ferro. Não temos aqui, mas vamos pensar nessa caixa aqui. Vamos imaginar quanto de força eu preciso aplicar para mover essa caixa. Primeiramente, nós temos que pesar, né, saber qual é a massa desse objeto. Supondo que eu tenha pesado isso aqui e eu saiba que ele pese 10 quilos, vamos agora supor que ela acelere 4 metros por segundo, né? Que é a forma que a gente tem para medir a aceleração. Qual que seria a força necessária para a gente mover essa caixa? Se ela pesa 10 quilos, né? A massa dela é de 10 quilos e eu faço uma aceleração de 4 metros por segundo. Então é simples, para eu descobrir a força que eu preciso aplicar, eu multiplico a massa, que é de 10 quilos, pela aceleração, que é de 4 metros por segundo, ao quadrado. Então, o que eu tenho que fazer? 10 vezes 4, que vai dar 40. Então, a força necessária para poder movimentar essa caixa é de 40. Mas qual que é a unidade de medida que a gente vai utilizar? Então, a unidade de medida usada para expressar a força é newtons, que a gente utiliza pela letra N maiúscula. Então, seria necessária a força de 10 newtons. Bom, vamos para o conceito, então, de trabalho. O que significa o conceito físico de trabalho? Na física dos movimentos, trabalho é a força multiplicada pela distância. É como se você medisse o quanto daquela força que você deslocou o objeto. Então, a gente pode usar como exemplo, se eu preciso colocar empurrar um carro que enguiçou, né, para um acostamento. Ele está na estrada, enguiçado, eu preciso empurrar esse carro para o acostamento. Então, sabendo, eu sei que a força máxima que eu consigo aplicar é de 70 newtons, que o acostamento fica a 3 metros. Então, a fórmula que eu uso para descobrir qual é o trabalho que eu vou utilizar é a força multiplicada pela distância. Então, quanto eu aplico de força vezes a distância que eu quero deslocar esse objeto, certo? Vamos trabalhar aqui, né? Um outro exemplo, né? Eu quero mover esse bloco, né? Uma quantidade de metros, eu sei quanto de força eu aplico, e aí eu descubro o trabalho multiplicando a força vezes a distância aplicada. Bom, o conceito de energia, né? A energia é a expressão de transformações. Quando um corpo ganha movimento sobre ele, foi aplicada uma força que expressa um trabalho, que tem origem na transformação de energia. Então, quando você empurra um caixote, né, ou um carro,
Você realiza um trabalho. Para realizar esse trabalho, você precisou de energia. A energia do seu corpo, que é uma energia bioquímica, ela vem dos alimentos, que foram transformados, né, executados pelos seus músculos e ossos para assim movimentar o caixote, né, que a gente queira empurrar. Todo o trabalho vem de uma transformação de energia. Então, se há movimento, há força. Se há força, há trabalho. E se há trabalho, há transformação de energia. Então, o que a gente vai observando? Que a energia, ela é um processo de mudança de energia de uma forma para outra. Então, a gente tem aqui, por exemplo, energia luminosa, né, uma energia química, que vai gerar uma energia luminosa. Outra energia química, né, o combustível, que vai se transformar em energia mecânica, que vai fazer o carro se movimentar. Energia química, que está presente lá nos alimentos, pode gerar aqui uma energia mecânica, que é a capacidade que a gente tem de se movimentar. A energia elétrica, gerar a energia luminosa. Outra forma da energia elétrica, de uso da energia elétrica, ela pode se transformar em energia térmica, né? E aquecer o alimento, gerar calor. Aqui, a energia luminosa, como é o caso do Sol, transformar em energia química, que é a glicose produzida pelas plantas durante o processo de fotossíntese. Então, a gente observa que ocorre transformações e modificação de energia aí ao longo dos processos. Bom, para finalizar, a gente vai falar sobre as máquinas, né? Máquinas simples, como alavancas, roldanas e planos inclinados. Então, a gente só vai primeiro diferenciar máquinas simples de máquinas complexas. Então, no nosso dia a dia, nós vivemos cercados de máquinas, né? E é muito comum nos depararmos com máquinas de todos os tipos, desde as mais simples até as mais complexas. Sabemos que as máquinas variam das mais simples para as mais complexas, sendo que as complexas são aquelas que utilizam dispositivos eletrônicos em sua composição, como circuitos integrados. Então, um computador, por exemplo, seria uma máquina complexa. Agora, um martelo também é uma máquina, só que uma máquina simples. Denominamos de máquinas simples as que modificam e transmitem as ações de uma força para realizar algum movimento. Então, por exemplo, abridor de latas, um martelo, a tesoura, uma chave de fenda, o alicate, um carrinho de mão, a pinça, um cortador de unha, eles são exemplos de máquinas simples. Então, nós vamos falar sobre três tipos de máquinas simples. As alavancas, né, que estão aqui representadas, então é uma forma, né, de eu diminuir a força que eu vou aplicar, né, em algum objeto. E uma alavanca nada mais é do que uma barra rígida que pode girar em torno do seu ponto de apoio. Então, a distância entre um ponto da barra rígida da alavanca, em que você aplica, e a força do seu ponto de apoio, representado por P e A, ser 6 vezes maior do que a distância da massa até o ponto de apoio, de A a R. Então, aqui nós temos alguns exemplos de alavancas, né? Alavancas, nós temos aqui o apoio, os pontos, né? Onde eu vou aplicar força, né? E aqui eu tenho um resultante. Aqui até partes do nosso corpo podem funcionar como alavancas, né? Apoio, alavancas, certo? Um outro exemplo de máquinas simples são as roldanas, ou também chamadas de polias, né? Então, é muito comum em aparelhos de academia, ou até mesmo nas construções, então isso facilita, né, transportar baldes de cimento, de massa, né? Então, esses discos são denominados roldanas e polias, são discos com um canal por meio do qual passa um fio ou uma corda, em que está presa uma carga. As maçanetas de portas, os volantes de carro e as chaves de fenda também praticam o mesmo princípio, né, das roldanas.
E o último seria um plano inclinado. Então, uma rampa, por exemplo, ou qualquer plano que se forma um ângulo com uma superfície horizontal é um plano inclinado. A força necessária para elevar uma caixa pesada por 3 metros de altura, por exemplo, com auxílio de uma rampa, é menor do que se a caixa fosse levantada verticalmente. Então, a mesma história aqui é, por exemplo, uma cadeira de rodas, né? Um cadeirante. Então, é muito mais fácil conseguir transportar ele através de uma rampa se eu tivesse que elevar a cadeira a cada degrau. Então, quanto menor for a inclinação, né? Então, isso aqui seria a inclinação, ó. Então, quanto menor for a inclinação, menor será a força. Embora a distância percorrida pela caixa, né, ou no caso aqui, né, do exemplo da figura, um cadeirante, seja maior. Portanto, o trabalho acaba sendo o mesmo. E aí a gente finaliza falando sobre calor e as suas aplicações. Bom, o calor ele é caracterizado pela transferência de energia térmica que flui de um corpo com maior temperatura para outro de menor temperatura, quando há diferença de temperatura entre ambos. A propagação do calor ela pode ser por condução, convecção ou por irradiação. Agora, existe uma diferença, né, de calor para a temperatura. A temperatura ela é uma grandeza física, a qual designa a energia cinética, né, o movimento ou a agitação das moléculas, e o estado térmico de um corpo, quente ou frio. No Sistema Internacional de Unidades, a temperatura ela pode ser medida em Celsius, que a gente coloca com C maiúsculo, em Kelvin, que é o K maiúsculo, ou em Fahrenheit, que é representado pela letra F maiúscula. No Brasil, a escala de temperatura utilizada é o Celsius, cujo ponto de fusão da água apresenta o valor 0 graus Celsius, e o ponto de ebulição da água é de 100 graus Celsius. A calorimetria. A calorimetria é um campo que estuda o processo usado para medir a quantidade de calor que é absorvida ou liberada durante um fenômeno físico ou químico. No âmbito da medicina, a calorimetria é usada para medir o metabolismo basal de um determinado indivíduo, calculando o calor produzido por um determinado indivíduo. E aí nós temos um calor específico, que é a expressão do calor que indica a quantidade de calor que é preciso para fornecer uma determinada substância para que sua temperatura suba 1 grau Celsius. E o calor latente, que remete para um calor existente no corpo, que apesar de não alterar sua temperatura, provoca uma modificação a nível molecular. E aí, vamos falar sobre isolantes e condutores térmicos. Então, os materiais serão bons condutores ou isolantes térmicos, dependendo da força de ligação dos seus constituintes. Normalmente, os metais são bons condutores térmicos, porque seus constituintes são elementares, que são as cargas negativas dos átomos ou elétrons, que estão fracamente ligados na estrutura do material. Isso possibilita que ele se movimente livremente e sofra várias colisões com os demais constituintes, que é uma forma de transmitir calor. Então, aqui a gente tem exemplos de materiais, né? Então, por exemplo, uma colher de alumínio, uma colher de ferro, ela é um bom condutor térmico, que se você deixar essa colher dentro de uma panela que tiver ao fogo, o calor do fogo que passou para a panela vai passar para essa colher, né? Agora, uma luva daquela térmica, né, que é utilizada para a gente pegar objetos no forno, ela funciona como um isolante térmico, ou seja, não vai deixar passar o calor do objeto para a sua mão, né, no caso que vai estar no interior da luva. Né, uma colher de pau, né, a madeira não é um bom condutor térmico, então ela acaba funcionando como um isolante térmico.
E aí nós temos exemplos de alguns materiais que são bons condutores térmicos, como o alumínio, o ferro, o aço, cobre, prata, latão, silício, o corpo humano, e outros que são os isolantes térmicos, como o plástico, a madeira, o isopor, vidro, lã, cerâmica, papelão, penugem ou pelugem. E aí a gente finaliza mais um bloco. Tchauzinho e até a próxima.